Olá, turminha, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Vamos com a tia Aline, pegue seu livro, volume 3, isso mesmo. Bom, hoje a nossa aula, turminha, é de História. Vamos lá para a página 19, aula de História. Acompanhe com a tia Aline aí a nossa explicação, tá bom? Bom, a vida em movimento. Vamos lá? Vamos observar essa imagem aqui, ó. Uma imagem muito bonita. É da Tarsila Amaral, tá? E com base nessa imagem e em seus conhecimentos, vamos conversar um pouquinho, há algumas perguntinhas aqui, tá bom? Primeira pergunta, que meio de transporte está representado na imagem, turminha? Nós podemos observar que são alguns, o quê? Barcos, não é mesmo? Navios, né? E qual local foi representado? Tá representando aqui um porto, tá bom? Onde diversas embarcações estão o quê? Ancoradas, tá? E além dos meios de transporte representados na imagem, que outros você conhece? Turminha, percebeu que vamos falar sobre meios de transporte, né? Tem diversos meios de transporte, eu sei que você conhece e utiliza vários, né? E vamos estar então falando mais um pouquinho. Vamos lá para a página 20. Vamos estar falando dos meios de transporte no passado e no presente. Você vai acompanhar com a tia Aline essa leitura aqui da página 20, tá? Então, preste atenção aí, vamos lá. Os meios de transporte, turminha, são muito importantes para quem? Para as sociedades, tá? Por meio deles é possível deslocar pessoas. Quando você quer ir visitar alguém, quando você quer ir na casa de alguém, você precisa resolver alguma coisa, comprar alguma coisa, você precisa de um meio de transporte. E quais são eles? Você pode utilizar um carro, um transporte público, um ônibus. Se você for fazer uma viagem mais distante, temos o avião, temos um navio, não é mesmo? Bom, e esses meios de transporte, eles deslocam de tudo, não só pessoas, tá? Pessoas, animais, objetos, mercadorias, de um lugar a outro, muitas vezes com rapidez. Bom, contudo, esses meios nem sempre existiram, tá? Há milhares de anos, seres humanos se locomoviam a pé. É verdade. Para chegar a um determinado lugar, eles tinham que andar por muitos, até mesmo dias, tá bom? Horas, tá? Aos poucos, a necessidade de vencer obstáculos, como mares e rios, e de lugares cada vez mais distantes, motivaram, turma, a criação dos primeiros meios de transporte. Vamos conhecer aqui alguns? Olha como é que era as canoas. Era uma canoa de tronco, tá vendo? Também depois eles inventaram as rodas, que eram puxadas, né, por um animal, tá vendo? E foram inventando as embarcações à vela, olha como é que era, tá bom? Aí vieram as caravelas, né, que aí eles vão aperfeiçoando, você consegue perceber que eles vão evoluindo nessas criações, tá? Continuando, criaram as carruagens, que a gente vê muito em filmes, né? Desenhos. Inventaram também o balão, tá? Também inventaram os trens, os navios a vapor, tá? Tivemos aqui os bondes. Também os primeiros carros, eles eram movidos a vapor, tá evoluindo. Até que chegamos, né, à primeira invenção lá do avião, né, pelo brasileiro Santos Dumont, tá, que ele foi o inventor. Aí agora, atualmente, temos diversos, né, aviões, modernos e atualizados. Isso não só com o avião, mas com os carros, os trens, né? Você percebe a evolução nesses meios de transporte, tá bom, turminha? Você pode estar lendo essas páginas 20 e 21, acompanhando essa evolução aqui nos meios de transporte, tá bom?
mas você consegue ver que eles estão sempre criando algo, né, que ajude, que o facilite nesse transporte, tá? Vamos lá. Continuando, nós vamos estar aqui na página 22. Essa página 22 ela é muito legal, esse Outros Olhares, porque vai falar sobre a bicicleta. E assim, as bicicletas, né, elas passaram por diversas modificações, turminha, até chegar à bicicleta que você vê hoje, tá? A bicicleta do presente. Mas continuam fazendo parte do dia a dia de muitas pessoas, tá? Elas são um meio de transporte econômico e, principalmente, turminha, não polui o ambiente, tá? E aí tem uma pergunta aqui, você anda de bicicleta? E com que frequência? Você gosta desse meio de transporte? Se não tem o hábito de andar, é bom começar a praticar, porque é muito legal, tá bom? Agora, turminha, nessa página 22 ainda, tem 3 perguntinhas. 1 e 2 você vai responder e o número 3 você vai colocar verdadeiro ou falso. Leia com atenção, tá bom? Virando a página, essa página 23 aqui também ela é muito bacana, porque eu faço parte da história. Essas respostas aqui dessa página são todas pessoais, tá? Então, cada um vai fazer o seu, vai responder. Pode tirar uma fotinha e mandar para a tia Aline, tá? Você vai responder qual é o meio de transporte mais utilizado por você e por sua família, tá? E para viajar, no dia a dia e para viajar, você vai marcar aí, tá? Aí aqui tem uma pergunta no número 3 muito legal. Qual meio de transporte você ainda não utilizou e gostaria de experimentar? Aí ele pede para que você desenhe ele aqui, ó, tá bom? Desenhe e mostre seu trabalho aos colegas explicando o motivo de sua escolha. Você vai desenhar e vai escrever aqui abaixo por que você escolheu esse. Quando você tirar a foto e colocar lá no nosso grupo, os teus amigos também estarão vendo e eu também, tá? Então, vamos continuar. Vamos para a página 24. Na página 24, vai falar sobre as vias de transporte, que você já conhece. Ferrovia, turminha, via de ferro, ou sistema de transporte sob trilhos, são os trens, né? Rodovia, via por onde circulam o quê? Os veículos que se locomovem sobre rodas, tá? São as rodovias. Ciclovia, via para ciclismo, isto é, para bicicletas. Hidrovia, via por onde transitam veículos aquáticos. E aerovia, via por onde transitam os veículos aéreos. Muito fácil, né, turminha? Isso aqui você já conhece. Aí aqui tem uma atividade, o Aprender Divertido, é muito legal. Você vai recortar essas figurinhas aqui, ó, tá vendo? E você vai olhar as vias, né? E vai colar aqui, tá bom? Muito fácil. Continuando, essa página 25, a tia Aline quer toda a atenção, porque vai estar falando sobre um direito que é muito importante e é um direito da criança. Vamos lá? Diferentes formas de escola. No Brasil, crianças e turminha, todas as crianças têm o direito de escola, tá bom? Para isso, os alunos utilizam diferentes meios de transporte, como ônibus, vans, carros, entre outros, tá? Leia os textos para conhecer diversas maneiras de escola. Turminha, talvez para você seja tão fácil e rápido chegar na escola, né? Mas tem alguns amiguinhos aqui que demoram um pouquinho, hein? Vamos conhecer? Olha aqui. Primeiro tópico aqui, ó. Acompanhe com a tia Aline aqui, tá? As imagens. Muitas crianças do interior da região Nordeste usam animais como meio de transporte para a escola. Olha aqui. Estão em um cavalo, né? E percorre aqui um bom percurso também, tá? Caminham aqui por uma distância até chegar à sua escola. Olha essa daqui, turminha. Na região amazônica. Muitas crianças indígenas, tá? E ribeirinhas, são aquelas que moram beirando ao rio, dependem de transportes aquáticos, como barcos e canoas, para chegar à escola, tá bom? E aqui abaixo, ó, temos esse aqui, ó. Alguns estudantes indígenas e quilombolas caminham grandes distâncias até a escola mais próxima. Na imagem foi registrado um grupo de crianças caiopó na saída da escola. Olha só, e elas vão caminhando, felizes, hein?
porque elas são gratas, né, pela oportunidade de estudar, tá bom? E aqui, por último, temos, e a escola, a bicicleta faz parte da rotina de muitos estudantes brasileiros, tá? E você? Qual é o transporte que você utiliza para ir à escola? Né? Quer dizer, cada criança utiliza um meio de transporte. O importante é que todos estejam em uma escola, porque é o seu direito, tá bom? Então, vamos continuar. Aí aqui, ó, nessa página 26, tá vendo? Nessa página 26, você vai completar uma frase aqui, ó. Complete corretamente as frases utilizando as palavras do quadro. Vai falar, já vou dar uma dica, hein? Vai falar sobre um direito seu. Então, você vai começar com todas. Todas as... E aí, completa essa frase aí, bem bonita pra tia Aline, tá bom? Explorando o documento, turminha, aqui, ó, leia o relato de Joana sobre quando ela ia à escola, no fim da década de 1950, na cidade de Calotina, lá no interior do Espírito Santo. Ela vai estar relatando como, né, era a sua rotina, como que ela fazia para ir até a escola. Você vai ler esse quadradinho, esse círculo aqui, tá? E vai responder letra A, B e C. Lê esse balãozinho aqui, que é uma fala dela, tá bom? E vai responder. Continuando, nós vamos para a página 27. Na página 27, turminha, você vai perguntar a alguém aí da sua casa como que ele ia à escola quando era criança, tá? E você vai colocar aqui, nessas duas linhas. Aí tem uma pergunta, e você, como você vai até a escola? Essas 3 perguntas aqui são pessoais, então cada um vai responder a sua. Pode bater fotinho e mandar lá pra gente, tá bom? Descreva os lugares por onde você passa até chegar à escola. No seu trajeto, da sua casa até a escola, o que você vê no meio do caminho, né? O que você... que ponto de referência pode dizer que tem? Descreva aí como é que é esse trajeto, tá bom? Bom, os transportes na história do Brasil. Vamos continuar a leitura aqui, ó, tá? Pra gente finalizar. No Brasil, turminha, existem diversos meios de transporte. Já vimos, já conhecemos, não é mesmo? Os mais comuns são os transportes terrestres, que circulam em rodovias, como os carros, caminhões, os ônibus. Isso a gente vê diariamente, né? E esses meios de transporte só começaram a ser utilizados pela população brasileira há pouco mais de 100 anos. Então, como as pessoas se locomoviam quando essas opções ainda não existiam? Não tinha ônibus, não tinha van, não tinha carro. Como é que elas se locomoviam? Vamos ver? Bom, primeiro tópico aqui são as canoas indígenas, né? Quando o território atualmente conhecido como Brasil era habitado apenas pelos indígenas, já existiam os meios de transporte. Sim, você já ouviu falar em canoas? Então, são barcos feitos com troncos de árvores, tá, turminha? Até hoje são usados, tá, pelos indígenas e por não indígenas para atravessar os rios. Quer dizer, não é só os indígenas que utilizam, tá? É possível navegar em pé ou ajoelhado nas canoas, com a ajuda de um remo, mas é preciso equilíbrio, tá? Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos continuar. Vamos para a última página, que é a nossa página 28. Vamos lá? Aqui vai falar sobre um meio de transporte terrestre. Aqui falamos sobre as canoas e aqui vai falar sobre os meios de transporte terrestre. Turma, quando os portugueses chegaram aqui ao território do Brasil, na atualidade, em 1500 eles trouxeram alguns meios de transporte usados lá na Europa. Quais eram esses meios de transporte? As carroças e os carros de boi, por exemplo, tornaram-se os principais meios de transporte terrestre no território. Nas vilas que foram surgindo, esses meios eram empregados para transportar carne, ouro, cana-de-açúcar, entre outros produtos. Você pode observar que desde o início da nossa história, os meios de transporte estão presentes, né? Os indígenas tinham as canoas deles e os portugueses trouxeram para cá o quê? Essas carroças e esses carros de boi. Você vai observar aqui nesse Explorando Documentos que, ó, tem uma imagem aqui de 1841 e tem também uma imagem de 2017, 2012. Você percebe que os anos se passaram, mas
ainda utilizamos esses carros de boi, tá? Esses transportes aqui, é um meio de transporte também, tá? Tem 3 perguntinhas aqui, ó. Tá vendo a fotinha do caderno? Você vai responder no seu caderno, tá bom? Essas 3 perguntinhas aqui, tá? Nossa aula vai até a página 28. Um grande beijo, turma. Fiquem com Deus.